Hoje nós vamos tratar do terceiro elemento da teoria tripartite do delito, a culpabilidade. A culpabilidade, de maneira geral, ela é considerada pela doutrina como o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente. É verdade que essa é uma definição bastante rasa, se nós considerarmos todas as dimensões que a culpabilidade pode receber, sobretudo com a evolução da doutrina no século XX. Esse exemplo de culpabilidade, esse modelo de culpabilidade, por exemplo, não leva em consideração outros conhecimentos que nos chegam através da filosofia, da psicanálise, da filosofia, que são efetivamente as fontes inspiradoras das teorias do delito, todas elas, sem exceção. De fato, a culpabilidade, como entendida hoje pela doutrina, pode receber uma primeira crítica como sendo um modelo estanque, bastante ultrapassado, e num segundo momento, do ponto de vista da própria dogmática penal, a culpabilidade ela aparece como motivo de uma controvérsia famosa, que é efetivamente o caso de nós estarmos diante de um sistema que leva em consideração a culpabilidade num terceiro momento, isolado aqui da tipicidade e da ilicitude, ou seja, a teoria tripartite do delito, né, para quem o fato só pode ser considerado como criminoso se o fato for típico, ilícito e culpável, e a culpabilidade entraria como um terceiro elemento, ou se a culpabilidade integraria, na verdade, um elemento do dolo, presente então na análise do fato típico, lá na primeira elementar. Então só seria necessário que o fato fosse típico e ilícito para efetivamente darmos a culpa como algo integrado na própria concepção do dolo, né? Já que esse juízo de reprovabilidade da conduta tem muito a ver efetivamente com esse conceito de dolo, de culpa ou de ausência de dolo, hipótese em que nós não poderíamos também considerar o agente culpável para todos os efeitos, como é o caso, por exemplo, de uma pessoa que tenha praticado o delito, mas não possa ser capaz do discernimento necessário para decidir ou não praticá-lo, caso que nós veríamos como inimputabilidade penal. Nós ainda vamos ver quando estudarmos a culpabilidade. As digressões são várias, as possibilidades de crítica são muitas, mas para nós, do ponto de vista dogmático, importa saber que a reprovabilidade social da conduta ela pode se dar em dois momentos distintos quando a gente está fazendo a análise da culpabilidade. A saber, a culpabilidade considerada aqui em seu aspecto abstrato, ela se refere ao juízo de reprovação social da conduta que recai sobre uma conduta dada abstratamente como um fato que foi tipificado pelo legislador penal. De novo, a confusão entre culpabilidade e fato típico. Né? Observe. Por quê? Porque, de fato, quando a gente tem que o legislador escolhe determinada conduta para ingressar no rol das condutas proibidas pela lei penal, nós estamos aqui fazendo efetivamente, em abstrato, um juízo de reprovabilidade dessa conduta. Por exemplo, o tráfico de drogas é errado. E tráfico de drogas, sendo errado, efetivamente deve integrar o rol das condutas proibidas. Esse é um juízo de reprovação da sociedade, dado aqui pelo ato legislativo de incluir o fato traficância, tráfico de droga, no rol das condutas proibidas, pelo que esse fato tem culpabilidade, porque merece reprovação da sociedade. Por outro lado, nós podemos considerar a culpabilidade em outro aspecto, seu aspecto concreto, a saber, quando o magistrado, analisando os elementos do caso concreto, chega à conclusão que aqui, nesse caso, o tráfico de drogas ele merece uma maior reprimenda do que no segundo caso, em que ele merece uma menor reprimenda. Veja que aqui o caso é diferente. Imaginem vocês uma pessoa que, de fato, ingressa no mundo do tráfico porque não tem outra opção, é uma pessoa completamente miserável e efetivamente entra no mundo das drogas por uma razão de sobrevivência e pratica o tráfico de droga na boca de fumo, e aí é preso com uma determinada quantidade, uma pequena quantidade de cocaína, digamos aí que é preso traficando 30 gramas de cocaína, uma pequena quantidade de droga, mas efetivamente está em curso nas penas do crime de tráfico de drogas, porque tráfico de drogas ele praticou. Né? Se o fato é considerado típico, se ele é ilícito, ou seja, se a gente não identificar aqui nenhuma excludente da ilicitude, né? Dando aqui um exemplo em que isso não tenha acontecido. Se o agente é efetivamente imputável, tem potencial conhecimento da ilicitude, e dele é exigido um comportamento diferente, aqui eu estou diante da presença da culpabilidade. Mas a culpabilidade ela tem um aspecto muito interessante em relação à tipicidade e à ilicitude, porque a culpabilidade ela admite variâncias. Um fato pode ser mais ou menos culpável,
mas ele não pode ser mais ou menos ilícito. Percebe? Ou ele é lícito ou ele é ilícito. Um fato não pode ser mais ou menos típico. Ou seja, ou ele é típico ou ele é atípico. Mas efetivamente a culpabilidade ela comporta uma gradação. Uma conduta pode ser mais culpável ou menos culpável. Imagina o exemplo dessa pessoa miserável que ingressou na traficância, e aí a gente tem esse exemplo como exemplo 1, e um segundo exemplo, o exemplo 2, nós temos, digamos, um professor de educação física, alguém que deveria zelar pela saúde das pessoas, mas que efetivamente se utiliza da sua profissão para comercializar drogas para os seus alunos menores de idade na hora do recreio na escola. Imagine que esse professor de educação física ele está efetivamente praticando, do ponto de vista da tipicidade, a mesma conduta que no exemplo 1. Nesse exemplo 2, esse professor que trafica as drogas para os alunos na hora do recreio na escola, ele está praticando uma conduta que é tipicamente idêntica ao do exemplo 1. E aí, quando ele é preso com uma enorme quantidade de drogas, digamos que ele é preso com, sei lá, 1 quilo de cocaína, 3 quilos de maconha, e aí efetivamente a gente comparar o exemplo 1 com o exemplo 2, a gente tem que esse exemplo 2, ele vai tender a uma reprimenda mais elevada, ele vai tender a uma pena que vai puxar para a máxima, enquanto no caso 1, a pena tenderá à mínima. Nós temos um afastamento, dado só os fatos que eu estou trazendo aqui para o problema, certo, pessoal? É claro que a gente vai ter que considerar para todos os efeitos outros elementos do problema, tais como, por exemplo, a reincidência, a primariedade, também afetam nessa análise do magistrado. Mas quando eu estou falando desse juízo de reprovabilidade em concreto, eu estou falando do caso sob análise. E aí a gente vai ter que, nesse caso, a gente vai ver as circunstâncias que envolvem esse problema penal, a gente vai ver as circunstâncias que envolvem esse caso concreto, e a partir dessas circunstâncias, a gente vai poder discernir se essa pena se aproxima da máxima ou se ela tende a se aproximar da mínima. Quando se aproxima da máxima, temos uma maior culpabilidade. Quando se aproxima da mínima, temos uma menor culpabilidade. A culpabilidade, para além de representar esse juízo flexível sobre a reprovabilidade da conduta, ela deve ser considerada em 3 componentes fundamentais. O primeiro deles, chamado imputabilidade penal, ou seja, se refere à capacidade que o agente tem de discernir a ilicitude do fato e de se predeterminar em sentido contrário. Né? É um critério biopsicológico, ou seja, leva em consideração a sanidade mental, o acusado e o estado geral de compreensão em que a pessoa se encontra naquele momento. O segundo elemento, chamado potencial conhecimento da ilicitude, se refere à capacidade que o agente tinha ao tempo do fato de determinar que aquele fato era ilícito e efetivamente assim poder fazer um juízo pessoal de valoração daquele comportamento antes de efetivamente executá-lo. E o terceiro componente, a exigibilidade da conduta diversa, refere-se a uma análise inespecífica a respeito de um controle fino sobre, dadas essas circunstâncias, seria reprovável que o homem médio agisse dessa maneira? Seria exigível que ele se comportasse de maneira contrária? E aí, efetivamente, esse seria o terceiro elemento da análise da culpabilidade, e nós vamos, no tempo certo, analisar cada um deles. Certo, pessoal? Muito obrigado.